Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa Igreja Ortodoxa Grega de São Miguel Arcanjo, nesse quinto domingo da Quaresma. Estamos já aí se preparando para a grande Semana Santa, como nós falamos em grego, Megali Evdomada, né? E hoje a Igreja nos fala sempre uma palavra de conversão, de conscientização. Hoje a Igreja comemora Santa Maria do Egito e amanhã, segundo o velho calendário, nós comemoramos o dia em que o arcanjo Gabriel ele veio fazer a anunciação à Virgem Maria, que ela ia ser a mãe do Salvador, a mãe do Redentor, a mãe da esperança, a mãe da luz. Muito bem. Vamos fazer um pensamento para que nós possamos compreender essas duas festas ao mesmo tempo e como uma é tão importante quanto a outra. Apesar de nós estarmos na grande Quaresma, é um momento de alegria, porque, primeiro, o cristão não tem que ser triste. O cristão não tem que sofrer. O cristão tem que viver e estar na presença de Deus. Quem é ortodoxo verdadeiramente não é só aquele que vem à igreja, mas aquele que vive a sua fé. Aquele que aprende com os ensinamentos do Cristo, aquele que vive através dos ensinamentos do Cristo e também é aquele que põe em prática, além de aprender, o que deve ser. O cristão deve ser como ortodoxo, como retidão, porque a palavra ortodoxa quer dizer caminho reto, caminho estreito, é um caminho sem falhas. Nós somos falhos, todos somos pecadores, mas em Cristo nós temos a esperança. Hoje na epístola, nós ouvirmos que o Cristo já veio e que Ele se dando como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Ele tirou de nós o peso do pecado. Ele tirou o peso da condenação eterna. Ele mudou as nossas vidas. Nós, que apesar de não sermos a nação escolhida por Deus, nós escolhemos ser cristãos. Nós escolhemos servir o Mestre, servir a Santíssima Trindade, o Deus encarnado. Lembrando que se não fosse através da segunda pessoa da Trindade, nós não teríamos a salvação. Muito bem. Hoje também nós lemos no Evangelho o preço que Ele pagou por nós. Ele explica o que vai acontecer com Ele daqui a alguns dias. E num primeiro momento, Ele entra como rei em Jerusalém no domingo de Ramos. E depois de alguns dias Ele é crucificado, Ele é torturado, Ele é morto e Ele ressuscita ao terceiro dia por nós. Deus tem tanto amor pela sua criação que Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a salvação. E aí eu vou falar agora da Santa Maria do Egito. Santa Maria do Egito era uma prostituta. E ela não era uma prostituta apenas no sentido de dar o seu corpo em troca de dinheiro. Pelo contrário, ela gostava de ser prostituta. Ela não se preocupava com o dinheiro. Se dessem de comer a ela, ou dessem um vestido a ela, ela dava o seu corpo ao primeiro que passasse. Ela tinha uma vida promíscua. Num belo dia, ela ouviu falar de Jerusalém. E ela pegou um barco até Jerusalém. E lá ela se deitou com todos da tripulação e todos que ali estavam.
e tudo mais. Era extremamente devassa. Acontece que ela chega no porto e começa a entrar pela cidade velha e os sinos começam a tocar. Blém, blém. E ela pergunta, o que é isso? É alguma festa? O que é? E era a igreja do Santo Sepulcro. Lembrando que ela viveu no ano 300 e alguma coisa, quase 300. E aí ela chega às portas do Santo Sepulcro. Aquela basílica enorme. E existia uma força que não deixava ela adentrar. E ela ali ficou na porta. Naquela época, ela já sabia quem era Jesus. E ela também sabia quem era a mãe de Jesus. E ela viu ali um pequeno ícone, depois da porta do Santo Sepulcro, e pediu à Mãe de Deus, por misericórdia, deixa eu entrar porque eu sinto no meu coração que eu preciso adentrar neste lugar. Eu preciso mudar a minha vida. Então veja, Deus ali trabalhou duas coisas. Uma, Ele trabalhou de fazer ela ficar parada naquele lugar e implorar para mudar de vida. E ao mesmo tempo Ele tocou no coração dela para que ela tivesse uma mudança. Então houve a conscientização e a vontade de mudar. Nisso que ela implora a Deus, pede a intercessão da Virgem Maria, ela consegue entrar. Nisso ela se confessa, ela se converte, e ela é batizada, ela é crismada, ela ouve o Evangelho e toma a Santa Comunhão. E nisso ela se retira para o deserto do Sinai, onde hoje existe um monastério no deserto de Sinai, onde estão os restos mortais da Santa Maria do Egito. Mas foi só isso? Não. Ela fica no eremitério, fica sozinha lá no meio do deserto, nunca mais se prostitui e pede perdão a Deus pelos seus pecados. Um belo dia, um padre monge, que agora me foge o nome, peço desculpas, vai lá, faz uma confissão para ela e toma a comunhão, ou seja, a segunda comunhão da vida dela, e ela conversa com ele e fala que se entregou a Jesus e vive pela Trindade, né? E rezando para a Mãe de Deus, agradecendo a oportunidade da salvação. E dali a um ano, esse mesmo monge padre, ou padre monge, como faz, volta e ela está lá na caverna, morta, com uma certa idade, que ele ia dar uma terceira comunhão. E o que isso serve para nós nesse quinto domingo de Quaresma? Que a Virgem Maria, ela toca o coração das pessoas. Que a Virgem Maria, ela sim é advogada dos cristãos. Que sem a Virgem Maria o Cristo não existiria. E Deus escolheu um ventre humano e uma mulher especial da tribo, da linhagem de Davi, para ser a portadora da luz. Por isso é tão importante nós termos esse respeito à Virgem Maria. E mostrar através da Santa Maria do Egito que, por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja a nossa devassidão, por pior que nós tenhamos sido até aquele momento, a partir do momento que se você se entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, de corpo e de alma, e diz, Senhor, eis-me aqui o teu servo pecador. Me leva a partir deste momento, segundo a tua vontade, que a minha vida seja diferente, assim será. A vocês, casal que estão sendo crismados hoje, já foram crismados, aliás, permitam que o Cristo esteja no meio de vós. Que Ele seja o norte, que Ele norteie o amor de vocês, que Ele norteie a paz de vocês,
que Ele norteie a união de vocês. Porque vocês se encaminham para o matrimônio daqui a um tempo. Então, que não seja mais dois, mas seja um perante o Cristo. E eu gosto sempre de falar que é o seguinte, um casal para dar certo, colocando Cristo na frente, nós temos que ter essa compreensão com o próximo. Compreender que todos nós somos falhos, que todos nós temos dificuldades. E cabe a cada um deste casal ajudar o outro e compreender o outro nas dificuldades. Porque você tem seu jeito, ela tem o jeitinho dela. E vocês vão ter que encaixar um meio termo para vocês conviverem. Né? Então, os dois têm que ser pacientes, mansos de coração, tranquilos, sábios. E sempre lembrando, quando faltar a sabedoria, pedir a Deus. Senhor, envia a tua sabedoria do teu Espírito Santo sobre nós, para que seja a tua vontade e nós possamos caminhar como um na tua presença. E com isso, vocês vão ver uma vida com paz, com tranquilidade, com prosperidade, que não é só financeira, é a prosperidade nos filhos que virão, é a prosperidade de ser um casal alegre, um casal feliz, um casal bem entrosado. Então, é importante dizer isso, porque hoje a igreja se alegra pela conversão de vocês à ortodoxia. Uma ortodoxia que não tem bandeira. Apesar de nós sermos uma ortodoxia de raiz grega, nós estamos em terras brasileiras. Portanto, a nós cabe evangelizar a todos que aqui chegarem, independente de cor, de sexo, de questão econômica, de questão cultural. Como Cristo acolheu a todos, a nós cabe acolher a todos, sem fazer distinções. Amá-los como irmãos e recebê-los da melhor forma possível que a nossa condição permite, levando o Evangelho da salvação. Deus abençoe a todos e, por último, quero deixar alguns recados para que todos estejam a par. A partir da semana que vem, nós já vamos estar nos preparativos da Semana Santa, que a nossa Páscoa vai ser dia 20. Mas dia 14 existe uma festa muito... 13, uma festa muito grande, que é o Domingo de Ramos. É a entrada triunfal do Cristo em Jerusalém. Então, eu convido a todos a virem, a receberem os ramos que nós iremos fazer e tudo mais, tá bom? E também nessas duas datas, Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa, nós estaremos entregando as cestas básicas, estaremos fazendo nosso trabalho social da Páscoa, tá bom? Convidamos também a todos que venham na quarta-feira santa à noite, a partir das 18h30, para a bênção dos olhos. Na quinta-feira, pela manhã, às 9h30 da manhã, aqueles que puderem, vai ter a comunhão até às 11h30 da manhã, que é o dia da instituição da Eucaristia. À noite teremos o ofício dos 12 Evangelhos. Na sexta-feira à noite também teremos a Santa Sexta-feira, que são as Exéquias do Cristo, né? Que vai ter o epitáfio, é muito bonito. E se Deus quiser, vamos depois ter os ofícios do Sábado Santo e a liturgia de Domingo de Páscoa. Vocês vão acompanhando, porque eu vou soltar o programa completo, com horários, tudo bonitinho, para que vocês saibam o que vai acontecer na nossa igreja e o motivo por que nós fazemos esses ofícios e essas celebrações, né? Para finalmente na Páscoa nós possamos falar: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Tá bom? Deus abençoe a todos, agradeço a presença de todos e a vocês que estão nos assistindo. Convido para que venham à igreja e não só assistam pela internet. É importante vir,
porque aquele que não vê o Cristo ser crucificado não pode tomar comunhão na Páscoa, tem que se confessar. Por isso, venham às liturgias a partir da semana que vem e dos ofícios também, tá bom? E lembrando, dia 6 de maio, com a graça e a bênção de Deus, estaremos inaugurando a nossa arquidiocese e a nossa capela de São Jorge, Megalomártiros, lá na Avenida Dom Pedro I, 1054, no Ipiranga. Vai ser à noite e vai ser uma bênção muito grande, tá bom? Deus então abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos tomar a nossa comunhão.